Olá, meus amigos, espero que todos estejam bem. Muito bem-vindos à Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Meu nome é Diego Paiano, para quem não me conhece. Vim aqui hoje trazer uma reflexão a respeito de uma passagem do Evangelho, do capítulo 10, a parte, o item 16, que é a indulgência. Mas antes da gente entrar no assunto, só lembrando, né, de vocês todos estarem bem acomodados, confortáveis. Lembrando também de colocar a água para fazer a fluidificação, para que, né, o tratamento que cada um esteja fazendo possa ter bastante eficácia, se concentrar, né, estar com o coração o mais tranquilo possível, né, e que todos tenham uma boa reflexão, um bom aprendizado, enfim, que auxilie, né, vocês de alguma forma, essas ideias, né, que a gente vai discutir aqui, tá certo? Vamos começar aqui então. A indulgência. Item 16. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Né? Eu peguei aqui só para a gente é, entender e lembrar, né, do conceito da indulgência pelo dicionário, né? Seria a disposição para perdoar culpas ou erros, clemência, misericórdia. Então seria, né, o perdão que a gente deveria ter para com o próximo, né? Se a gente for pegar lá no nosso a nossa principal oração, né, que foi ensinada por Jesus, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Então seria a gente praticar essa máxima, né? Perdoar a quem nos tem ofendido, ou perdoar a quem, né, enfim, cometeu alguma injustiça, né? Não, às vezes não necessariamente com a gente, mas ter esse sentimento de perdão, né? Aí seguindo aqui, a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se vê, evita falar deles, divulgá-los, ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras? É que vós, que censurais, não teríeis feito o que reprovais e valeis mais que o culpado. Ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos, severos, senão sobre vós mesmos? Então, gente, aqui a gente já tem bastante coisa para refletir e discutir, mas essa questão de atenuar a falta do próximo, de desculpar, normalmente, em muitas situações, né, do nosso dia a dia, ou a gente participa de conversas, né, de conversas que falem mal de outro, ou que fez errado, que não era para ter feito de tal forma. E isso quando a gente não fala, às vezes a gente participa, às vezes a gente ouve, né?
Mas independente se é da gente que vem a ideia, né, a fala, a discussão, ou se é a gente participando e entre aspas, até se comprazendo nessa conversa, né, achando divertido, né, a questão da fofoca, de falar mal do outro, a gente vai entender que a gente precisa nem falar mal e nem participar, né? A gente precisa tentar seguir para um próximo nível, né? Esse seria o caminho correto, né? Nem querer participar de uma conversa ou uma discussão dessa, ou se tiver essa discussão, mudar de assunto, tentar fugir de alguma forma, porque né, a gente sabe que, né, vendo por essas passagens, né, e reflexões, o que seria o ideal? A gente falar bem do próximo, né? A gente fazer aquela fofoca positiva, aquela, não fofoca, é, falar as coisas positivas, as virtudes, né? As qualidades né? Das outras pessoas. Se a gente parar para refletir, quando a gente faz isso, né? A gente percebe até um sentimento bom que vem da gente. Então, é um sentimento positivo, benéfico, né? E quando a gente está falando mal, a gente está só alimentando ódio, está só, enfim, diminuindo a nossa vibração, ah, né? Não é nada construtivo. E aí, se a gente for pensar, né? Não fazer para o outro que não queria que fizesse com a gente, né? Também cai no mesmo princípio, né? A gente também não gostaria que alguém ficasse falando mal da gente, né? Então, lembrar desses detalhes que às vezes passam batido, passam despercebidos no nosso dia a dia, mas, mas eu acho que é interessante para a gente parar e refletir, entender, porque são, né, os detalhes, né, da nossa vivência, do dia a dia que vão se somando, né? Então, esse é um ponto que é sempre bom a gente estar atento. Bom, mas vamos seguindo aqui. Ah, é que daí falando, né? Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos, então é muito fácil julgar o próximo, né? Sentar na pele do próximo. É fácil falar que aquela pessoa fez tal coisa errada, mas e se a gente estivesse no lugar? Será que a gente também não, né? Sobre as condições que o outro tá? É fácil falar quando não está vestindo a pele, né? Não está calçando o sapato do outro, né? Então, cada um tem as suas dificuldades, cada um está num momento, né? Cada um já passou pela sua vivência, né? Tem gente que a gente pega, né? Se a gente não lembrar, né, da questão da encarnação, né? Que temos várias vivências. Às vezes uma pessoa que é mais nova já tem muito mais bagagem, muito mais experiência do que às vezes uma pessoa mais velha, né? Então a gente não sabe às vezes a idade espiritual de cada um, mas às vezes o que a gente está enxergando como um defeito, como um erro do próximo, às vezes a gente já cometeu esse erro, né? Lá atrás, lá no passado. Só que a gente já, por exemplo, talvez nesse ponto a gente já não comete mais o mesmo erro. Então a gente tem que ter também essa questão de, como fala, né, no próprio conceito, misericórdia, clemência, para com o defeito do próximo, para com o erro do próximo. É, lógico que não é uma aceitação passiva, né? Não, então tá tudo certo, então todo mundo pode errar. Não, não é assim também. Mas só para a gente entender e não querer ficar julgando o próximo, julgando os atos né? O ato, não julgando as pessoas, né? O ato sim, mas não a pessoa, porque né, a gente ontem podia estar cometendo o mesmo erro, né? E aqui fala também mais à frente, bom, vou ler aqui daí a gente vai conversando. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa as faltas que censurais, ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós, que proclamais tão alto, anátema, tenhais talvez cometidos faltas mais graves. Então aqui fala, né, que estamos às vezes julgando o próximo, mas né, às vezes a gente já fez uma falta bem mais grave, né? E aqui a gente pensa, né? Ele fala também, ó, desculpa as faltas que censurar. Então, às vezes Deus pode estar desculpando uma falta, né, de alguém que a gente
tá julgando, tá censurando, né? Porque às vezes o conhecimento, a ignorância, às vezes que aquela pessoa tem sobre aquelas condições, né? E às vezes condenando algo que a gente desculpa, né? Está desculpando, por exemplo, às vezes com a gente, né? É bem mais fácil a gente julgar o próximo e desculpar nossos erros, né? E então aqui pelo texto, né, que a gente consegue entender é que a gente deve ser mais severo, né, nesse julgamento para com, né, conosco do que para com o próximo. Na verdade, a gente, né, o ideal é nem ficar se comparando também, né, com o próximo. A ideia é sempre a gente olhar para dentro, né, olhar para si e, e sempre estar em busca, né, de melhoramento, né, de estar melhor do que hoje, melhor do que ontem. E não ficar olhando para o lado, nem para as coisas ruins, nem para as coisas boas. Talvez para as coisas boas para tomar de inspiração, né? Mas, mas no sentido de a gente sempre estar em busca de evolução, mas sempre olhar e comparar com a gente, né? Nós conosco mesmo, né? Para a gente não ter falsas comparações, não, isso não é benéfico, né? Tentar a gente se comparar com os outros, né? E sempre comparar com a gente mesmo, porque aí a gente está sempre com a mesma base de comparação, né, e vendo, né, a tendência da gente evoluir. E aí que continua, né? Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Então a gente vê que a indulgência só vai atrair, só vai nos elevar, né? Nos tornar pessoas melhores, fazendo, né, o bem não só para o próximo, mas também com relação a nós mesmos. Tá certo, meus amigos? Espero que essa reflexão tenha auxiliado de alguma forma vocês que estão em casa. É, é uma, é uma virtude que a gente precisa adquirir, né? Quem não tem ou quem tem pouco precisa desenvolver. E não é só essa, né, virtude, né? Ela está entre uma dentre várias, né? Mas é cada ponto, né, de melhoria que a gente pode dar é um passinho que a gente está dando em busca, né, da nossa felicidade, de ser uma pessoa melhor, de, enfim, de atrair mais coisas boas para nós mesmos também. Espero que todos estejam bem, que fiquem bem, e tenham uma excelente noite, uma semana abençoada e que fiquem sempre com Deus. Um abraço, até a próxima e a gente pede, né, sempre para, se puder, curtir o vídeo caso tenha gostado, compartilhar com seus amigos e familiares e também, né, se inscreverem para receberem também notificações, né, os vídeos próximos que aparecem aí no canal. Tá certo? Um grande abraço, até mais.